Opa, aqui é Leandro Oviedo, professor ITA, e hoje vamos falar um pouquinho sobre estabilidade química. O que vem a ser esse conceito de estabilidade química e também vamos analisar alguns problemas conceituais relacionados à estabilidade química, tanto na parte de reações catalisadas, como entender por que os átomos se combinam para formar moléculas ou retículos cristalinos. So let's talk about stability in a straightforward manner. Química. A química é o estudo da matéria, estuda as propriedades, a composição da matéria e as transformações que a matéria sofre, principalmente por reações químicas, né? Temos aqui os principais ramos da química e sabemos que tudo que existe no mundo é composto por matéria, e a matéria é composta por átomos. Temos aqui um exemplo de matéria, uma barra metálica. Se avaliarmos esse sistema a nível macroscópico, que é aquele que a gente enxerga, observaremos um material contínuo, né? No entanto, se observarmos a nível microscópico, ou seja, num microscópico, por exemplo, o microscópio eletrônica de varredura, que é um equipamento onde é possível olhar ou visualizar o átomo. Veremos então que a matéria é composta por átomos, e esses átomos aqui são representados para um mesmo elemento, né? Assumindo que essa barra metálica é feita de um único metal, átomos de um único metal, right? Mas antes vamos falar de átomos. Temos aqui dois exemplos, dois modelos genéricos, o primeiro didático e o segundo mais realístico, né? Para mais informações, vocês podem acessar a aula do meu colega aqui na equipe, com o colega Pedro, que ele traz toda a descrição da evolução dos modelos atômicos e as suas particularidades. Esse primeiro modelo, então, ele é didático porque ele não mostra a escala real entre as partículas, né, que formam o átomo. Temos elétrons negativos que orbitam ao redor do núcleo, na eletrosfera, que é dividida em camadas, segundo esse modelo. E o centro contém partículas de prótons e nêutrons, que é o que compõe a massa do material. Quer dizer, se fôssemos medir a massa desse material, de um átomo numa balança, a maior contribuição da massa seria em função desse núcleo aqui. Então, esse modelo é didático. O segundo é probabilístico e mais real. Por quê? Porque ele mostra a real escala entre os tamanhos das partículas que compõem o núcleo e as que orbitam ao redor desse núcleo. Os elétrons são muito menores que os prótons e nêutrons. A maior parte da massa é em função desse núcleo do material. E essa região aqui, ó, é chamada orbital, onde é a maior probabilidade de se encontrar um elétron, né? Temos aqui a tabela periódica, a nossa bola de cristal na química, útil para resolver vários problemas, diversos problemas na química, né? Ferramenta de trabalho também para profissionais que estão relacionados com a química. E vamos ao que interessa, estabilidade química. Sempre que vocês se depararem com o termo estabilidade química, lembrem que estabilidade química remete a menor energia. A química é extremamente preguiçosa, ou seja, ela vai tentar achar uma maneira de ficar num estado com a menor energia possível, né? Vai ter que ser lazy, né? Um negócio bem simples. A menor energia possível. Temos aqui um exemplo, dois átomos de hidrogênio isolados. Lembrando que na tabela, cada elemento representa um átomo desse elemento. Por exemplo, o boro aqui tem um átomo de boro, sódio, um átomo de sódio e assim por diante, né? Então aqui temos dois átomos de hidrogênio. Daí eu pergunto para vocês, por que o hidrogênio ele não aparece na natureza nessa forma isolada, conforme mostra na tabela? É realmente por questões de estabilidade. O que acontece? Esses dois átomos aqui no início, eles têm uma energia alta, chamada cada um com sua energia E1 e E2, relativamente alta. O que acontece? A química é extremamente preguiçosa, ela não quer ficar com energia alta, ela quer se estabilizar. E estabilidade remete à menor energia possível. Então, o que acontece nesse caso? Os átomos acabam vencendo uma barreira de energia chamada energia de ativação, se aproximam de tal forma que se combinam, formando um composto com energia menor que eles na sua forma isolada. Então aqui temos uma condição mais favorável, temos aqui estabilidade. Então é por isso que a gente encontra na natureza H2, o gás hidrogênio, e não os hidrogênios na sua forma isolada, na sua forma atômica. E aqui temos uma molécula de hidrogênio. Simples, né? Catálise, vamos falar de catálise. Já aqui temos o exemplo anterior, disposto na forma de gráfico. Temos um gráfico aqui que é a energia por caminho da reação, também chamado progresso da reação. E é o mesmo exemplo, podemos considerar átomos de hidrogênio isolado. Na maioria das vezes, o processo descrito anteriormente acontece com facilidade. Então, é natural de um átomo se combinar com outro para diminuir a energia do sistema. Só que esse processo ele demora
bastante, ou ele é muito demorado. E para isso se utiliza um catalisador, para acelerar esse processo. Você provavelmente já ouviu falar sobre catalisador e sua função. O que é um catalisador? A gente entende lá do ensino médio que um catalisador tem como função acelerar a velocidade da reação. Ok, esse conceito não está errado, mas em termos formais podemos pensar no seguinte: os átomos, para se combinar, eles precisam vencer uma barreira de energia chamada energia de ativação, e o que o catalisador faz, conforme observamos no gráfico, o catalisador, ele diminui essa energia de ativação, né? Então, por isso que ele acelera a velocidade da reação. Quanto maior esse montinho, mais demorada é a reação. Então, o que aparece aqui, o catalisador realmente diminui a energia de ativação e por isso, por consequência, a reação ocorre mais rápido, ok? E temos aqui exercícios de fixação relacionados às reações catalisadas, produção do etolueno e combustíveis, né? Então falaremos na próxima aula desses dois exercícios.